O restante da apostila de vocês trata sobre os critérios de divisibilidade. A gente vai aqui apresentar alguns critérios de divisibilidade, né? A começar pelo critério de divisibilidade por 2, né? Esse é bem simples, basta você observar se o número é par, se o número tem unidades como sendo 2, 4, 6, 8 ou 0, se a unidade for um desses números, então esse número é divisível por 2. Por exemplo, 384, ele tem como unidade o número 4. Então esse número é par, ou seja, ele é divisível por 2. Se colocar 123, ele tem como unidade o número 3. Então esse número não é divisível por 2, né? Já que ele é ímpar, a unidade dele é 3. Agora vamos ver a divisibilidade por 3. É diferente da de 2, viu? Um número vai ser divisível por 3, vocês podem ver isso nessa apostila aqui, né? O número vai ser divisível por 3 quando a soma dos algarismos dele é um múltiplo de 3, né? E é um número divisível por 3. No livro, quem tiver o livro em casa, a partir da página 102, vocês têm com detalhes essa parte dos critérios de divisibilidade, viu? A gente observa aqui que, por exemplo, o número 100, vou colocar aqui o número 192, ele é divisível por 3, viu? É divisível por 3. Por quê? Porque quando você soma 1 mais 9 mais 2, isso aqui dá 10, 12, dá 12. E 12 é um múltiplo de 3, né? Então, 192 é divisível por 3. Para testar a divisibilidade por 3, basta observar isso, certo? Se a soma dos algarismos é um múltiplo de 3. Agora, divisibilidade por 4 é diferente das outras que a gente já viu até agora. Você tem que observar os dois últimos algarismos, o algarismo da dezena e o algarismo das unidades. Se ele formar um número que seja múltiplo de 4, esse número também será divisível por 4. Por exemplo, se você tiver o número 324, aí você observa os últimos dois algarismos, que juntos formam o número 24. 24 é um múltiplo de 4? Sim, pois 4 vezes 6 é igual a 24, né? Então, o número 324 também é divisível por 4. Esse é o critério de divisibilidade por 4. A divisibilidade por 5 já é mais simples. Para que um número seja divisível por 5, basta você observar o algarismo das unidades. Se for 0 ou 5, você tem que esse número é divisível por 5. Por exemplo, 15, 30, 195 são divisíveis por 5. Se eu colocasse aqui 14, 27, 291 não são divisíveis por 5. Para ser divisível por 5, você observa se a unidade dele é 0 ou 5, viu? Agora, um número é divisível por 6 quando ele também é divisível por 2 e por 3. Por exemplo, se eu colocar aqui o número 527, esse número é divisível por 6, você vê que não, porque ele não é par. Porque teria que ser divisível por 2, né? Já que ele é ímpar, não é divisível por 2. Agora, se eu colocar aqui o número 792, é divisível por 3? Vamos ver. Primeiro, ele é par? Sim. Aí você vai observar se então, ele sendo par, também é divisível por 2. Você vai testar
se ele é divisível por 3. Como a gente aprendeu agora há pouco, basta somar, né? Os algarismos dele. 7 mais 9 mais 2. Você vê que essa soma aqui dá 16, 18. Então, se deu 18, é um múltiplo de 3. Consequentemente, 792 é divisível por 2 e por 3 também. Portanto, é divisível por 6. Para ser divisível por 6, tem que ser também por 2 e por 3. Ainda temos divisibilidade aqui na apostila de vocês. Divisibilidade por 8 e por 9. Você vai ver que a divisibilidade por 8 é parecida com a divisibilidade por 4. Lá por 4 a gente observava os 2 últimos algarismos. Por 8 você tem que observar os 3 últimos. Se for múltiplo de 8, será um número divisível por 8. Na divisibilidade por 9, você procede como a divisibilidade por 3 e soma os algarismos. Se for um múltiplo de 9, o número também é divisível por 9. Por exemplo, 2.466. Se você somar 2 mais 4 mais 6 mais 6, você vê que isso aqui dá 12, 16, 18. 18 é 2 vezes 9, né? Então, ele é um múltiplo de 9, a soma dos algarismos é um múltiplo de 9, portanto, 2.466 é divisível por 9. No exercício 12, você tem que analisar. Deixa eu mostrar aqui o exercício 12 a vocês. Vocês têm que analisar se 1024 é divisível por 3, você soma os algarismos, né? Aí vê que vai ser, né? 1 mais 0 dá 1, mais 2 dá 3, mais 4 dá 6, não, dá 7, né? Não. Deixa eu só colocar aqui. Esse é exercício número 12. Exercício número 12. O número que a gente tem que observar é 1024. Aí, letra A. Esse número é divisível por 3? Você testa. Você faz 1 mais 0 mais 2 mais 4 e vê que isso aqui dá 3, 7. Dá 7. Então, a resposta é não. Não é divisível por 3, né? Não é divisível por 3. Não é divisível por 3 porque 7 não é um múltiplo de 3. Letra B. Como ele é par, ele é divisível por 2. É verdadeira, né? A letra B. Letra C. Como não termina em 5, é divisível por 10. Isso aí é falso, né? Para ser divisível por 10, o algarismo das unidades tem que ser 0. E como é um número ímpar, é divisível por 3. Nem todo número ímpar é divisível por 3. Então, a única alternativa desse 12 é a alternativa B, né? Seria a alternativa correta. Do exercício 13, qual dos números abaixo são divisíveis por 3? Você vai ter que testar, né? Você soma os algarismos e vê se dá um múltiplo de 9, né? Por exemplo, você vê que a letra C apresenta alguns números que não são divisíveis por 3. Olha, 1 mais 7 dá 8. 8 não é um múltiplo de 3, apesar de 24 e 9 serem divisíveis por 3, mas 17 não é. Aí você vai observar qual dessa sequência, desse grupo de números aqui, os itens A, B, C e D, que só tem números divisíveis por 3. Basta fazer a soma, né? Vocês têm aqui a lista de exercícios. Observem. Se vocês tiverem dúvida em algum exercício específico, podem entrar em contato comigo através do WhatsApp.